Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, 3-1 na Arena Barueri. Vitória essa que coloca o Palmeiras novamente na liderança do Campeonato Paulista. Os gols do Verdão foram marcados pelo Maurício, Flaco Lopes e o Kelvin, o Bobadilha, foi o autor do gol do São Paulo. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo a vitória do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais aí da partida. Dentro de campo, você encontra fora também. As equipes de futebol. São Paulo é uma delas. O Corinthians, acontece isso. Vai acontecer, está acontecendo com uma equipe que a gente vai falar ainda hoje do jogo dele, que acabou de jogar, que é o Botafogo. Uma crise institucional também. E não é só dentro de campo. Então, uma crise alimenta a outra. O Palmeiras, você não pode, não vamos chamar de crise, né? Por mais que pichem os muros palmeirense, mas crise para o Palmeiras a coisa tem que avançar muito. É isso, né? Depois da derrota, hoje uma vitória no Clássico, super importante para o Palmeiras. E a gente vai começar essa discussão aqui, aprofundar um pouquinho mais de Palmeiras e São Paulo aí com a vitória do Palmeiras, pelo lado vencedor, Mendel Bidlovski, trazendo para a gente. Olá, amigos do Sport Center. O Palmeiras venceu o Clássico contra o São Paulo por 3-1. Uma ótima resposta depois da goleada sofrida para o Novo Horizontino por 4-0, que irritou a torcida, pichações nos muros do Allianz Parque. Hoje a torcida do Palmeiras comemorou a vitória, mais uma vitória do Palmeiras em clássicos aqui na Arena Barueri. Comemoração também por retornos de jogadores importantes. Andreas Pereira voltou 10 dias depois de um trauma no ombro, começou entre os titulares, fez um bom jogo. Também o Felipe Anderson, que tinha sofrido uma lesão na final da Conmebol Libertadores, começou no banco de reservas, entrou no decorrer da partida. E o Vitor Roque, que sentiu dores no jogo contra o Mirassol, foi poupado no jogo contra o Novo Horizontino, hoje entrou no segundo tempo. Então a torcida do Palmeiras comemora essa vitória. O começo do jogo o Palmeiras não esteve bem, a torcida do Palmeiras um pouco impaciente, mas o goleiro Carlos Miguel fez boas defesas durante todo o jogo. E aí o Palmeiras foi crescendo durante a partida, dominou o jogo contra o São Paulo, vence, chega a 12 pontos, dorme na liderança do Campeonato Paulista, mas tem todo o decorrer da rodada. Vamos ouvir então personagens depois da vitória do Palmeiras 3-1 contra o São Paulo no Clássico aqui na Arena Barueri. Cair, aprender, levantar mais forte, juntos nas derrotas e mais fortes nas vitórias. Treinar e competir não é uma escolha, é uma obrigação. Treinar bem e competir não é uma escolha, é uma obrigação. E às vezes temos que levar algumas chapadas, temos que levar algumas desilusões, algumas frustrações, que é para percebermos, como eu te disse, se formos competitivos como fomos hoje. E competitivos é tudo, é passar, é mostrar-me para o jogo, é driblar, é não fugir da responsabilidade, é estar focado na minha tarefa, é chutar a bola para o mato porque é jogo de campeonato, quando assim tem que ser, é assumir riscos quando estamos à frente do golo, e tomar boas decisões. Isso é competir e foi isso que fizemos hoje. Portanto, como te disse, a melhor resposta que nós podemos dar não é com gestos, não é com palavras, é com ações dentro do campo, e foi isso que fizemos hoje perante um dos nossos rivais. Não tem como mudar o passado mais, né? A gente precisa aprender com nossos erros, e a gente aprendeu, a gente conversou, né? A gente se cobrou e a gente precisava dar uma resposta hoje num clássico, né, jogando, né, em casa, com o apoio do nosso torcedor. Então, assim, foi uma vitória, né, importante pra gente, uma vitória, né, que traz confiança, né, mas o trabalho está sendo bem feito, né, dia a dia, né, a gente vem se cobrando bastante pra gente poder colocar a nossa melhor versão em todos os jogos, né, no treinamento também, porque começa ali, né, então, assim, foi uma vitória importante para dar confiança na sequência da competição. A gente chega muito bem, a gente chega com uma ilusão, né, de conseguir buscar esse campeonato, né. A gente teve as últimas 2 oportunidades que a gente acabou ficando muito perto de conquistar o título, mas a gente está com a cabeça boa, está muito focado no que a gente tem que fazer. A gente sabe que
já começa mais cedo, mas a gente está muito focado e trabalhando para isso. Tá, então, personagens do Palmeiras depois da vitória 3-1 no clássico contra o São Paulo aqui na Arena Barueri. Palmeiras que volta a campo na próxima quarta-feira, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É isso, né, Calçade? Nada como a vitória em cima de um grande oponente, de um adversário, para começar bem também o Campeonato Brasileiro, né? E tem, isso é um agravante, né, nesse ano. A gente tem um Campeonato Brasileiro começando no mês de janeiro. Cedo. Então, a gente poderia olhar para vários times brasileiros com a janela de contratações ainda aberta, jogadores chegando e necessitando de adaptação. Não é que o São Paulo tem vários ali para jogar. O São Paulo ainda depende de uma série de coisas. Num caso específico, que o presidente acabou de renunciar. Então, é o seguinte, quem assumiu precisa entender o que está acontecendo no São Paulo. E o São Paulo também não tem dinheiro. O São Paulo vive uma grave crise. A situação é muito difícil, porque a tabela do São Paulo ela é preocupante. O São Paulo tem uma tabela, ele tem Flamengo estreando no Campeonato Brasileiro, Sim. Ele tem Santos pelo Paulista, ele tem Santos pelo Brasileiro. A situação é pesadíssima, porque no Campeonato Brasileiro a crise se espalha, a crise para todo mundo. E você começa a cair logo no primeiro dia. Isso vale para todos. Não estou dizendo que o São Paulo vai cair, mas a preocupação tem que estar presente em todos os clubes. Não estamos falando de Flamengo, não estamos falando de Palmeiras, de Cruzeiro, mas equipes que vivem essa fase difícil estão oscilando e com um perfil de jogadores que estão, assim, animicamente muito para baixo, é preciso tomar cuidado. Você toma 2, 3 pancadas, primeiro que vai sobrar é para ele. É para ele. Tanto que ele já está falando, olha, ele já está enumerando assim, as condições, colocando numa lista mais ampla todos os problemas que ele enfrentou desde que assumiu São Paulo e não faz muito tempo, até a queda do presidente. Essa é uma forma também de tentar se segurar no cargo, porque ele sabe que o que vem pela frente é muito mais difícil do que isso que o São Paulo enfrentou. O Abel tem pressão também? Por conta até do ano passado, quando fala em pressão no Abel, eu acho assim, uma brincadeira, cara. Assim, porque uma certa... Isso acontece com todo mundo, né? Tem torcedor que se acostuma muito mal. O caso do palmeirense, o caso do torcedor rubro-negro, Flamengo. Sim. São torcedores que vêm ganhando tudo, eles vêm dividindo tudo e lutando, polarizando o futebol brasileiro. Então, o que se chama de crise no Flamengo e crise no Palmeiras é algo que é uma loucura. Então, o Abel pressionado porque perdeu um jogo no Campeonato Paulista num ano que não teve pré-temporada, mais um. Pô, é brincadeira, cara, chegar nesse nível, né? Para o Palmeiras virar e se tornar uma crise, o Palmeiras precisa afundar muito ainda. Aí é uma brincadeira de mau gosto de gente que se acostumou a ganhar todo dia e não percebeu ainda que futebol também tem tropeços. Às vezes você empata, às vezes você perde. Tem uns que perdem sempre. O Palmeiras ganha sempre. Agora, o ano passado foi um ano ruim e pode acontecer. Onde é que está o compromisso? Todos os anos eles vão ganhar os mesmos títulos. Nós vamos dividir agora a Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, vamos dividir o Brasileirão e se não ganhar é crise. Cara, não existe, né? É uma loucura. Num mês de janeiro, na atual condição do futebol brasileiro, que não trata do que deveria tratar, que é o calendário. Ele só ajusta e da pior maneira possível. E a gente está falando de crise porque onde não existe. Agora, se eles quiserem diminuir a crise, ajustem o calendário, façam um calendário decente, não criminoso, um campeonato brasileiro. Eu entendo que o campeonato deveria começar em fevereiro, o campeonato brasileiro, de fevereiro a dezembro. Perfeito. Só não dá para encavalar tudo, né? Exatamente, né? Se para o Palmeiras foi um tropeço que aconteceu aí, os tropeços têm sido algo recorrente aí no dia a dia ali do São Paulo Futebol Clube, né? Vamos com o Eduardo Afonso com mais notícias e, claro, com a repercussão de mais uma derrota para o tricolor paulista. Olá, amigos do Sport Center. O São Paulo perdeu aqui em Barueri para o Palmeiras por 3-1 e está numa situação bem dramática na tabela de classificação do Campeonato Paulista. O time, pelo terceiro jogo em 5, levou 3 gols. Tomou 3 do Mirassol na estreia, 3 da Portuguesa no jogo de meio de semana e 3 agora do Palmeiras. Com 10 gols sofridos em 5 jogos, é a pior defesa do Campeonato Paulista. Além disso, está brigando para não entrar na zona de rebaixamento. E pior, faltam apenas 3 jogos para o São Paulo não só definir chance de classificação,
como também correr desta zona de rebaixamento. E são jogos complicados, contra Santos no próximo final de semana no Morumbi, contra o Primavera também no Morumbi e na última rodada contra a ameaçadíssima Ponte Preta em Campinas. Em meio a tudo isso, começa o Campeonato Brasileiro. Tem jogo já na quarta-feira contra o Flamengo, atual campeão, também no Morumbi. E outros 2 jogos estarão simultâneos à fase final do Paulistão. São eles o próprio Santos e também o Grêmio. 6 partidas para iniciar bem o Brasileirão e para fugir de qualquer risco dentro do planejamento de rebaixamento no Campeonato Paulista. Aliás, na coletiva, o técnico Hernan Crespo abordou 2 assuntos bem importantes. O primeiro deles, que ele ficou satisfeito com o futebol apresentado contra o Palmeiras apesar da derrota e acha que com esse futebol o time não vai correr risco de rebaixamento. E um pouco mais dramático no final, dizendo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e que o São Paulo briga por 45 pontos para não correr esse risco de rebaixamento na principal competição. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 3-1 sobre o São Paulo. Vitória essa para dar moral, porque na última partida o Palmeiras perdeu pro Novo Horizontino, né? Então precisava de uma reabilitação e conseguiu aí essa importante vitória no clássico contra o Palmeiras. Teve muitos jogadores que foram bem, o Flaco Lopes jogou bem, Marlon Freitas também, foi bem na partida, o Piquerez, o Sousa, Kelvin também jogou bem. Muitos jogadores foram bem na partida de hoje, né? E o Palmeiras mereceu a vitória, 3-1, poderia ter sido até demais o clássico. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.